Meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo na paz do Senhor. Agradecido a Deus por mais uma vitória alcançada das mãos do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres neste momento. Estamos aqui para passar mais um resumo da lição da EBD, visto que a lição de número 11, ela vai falar sobre os gigantes da fé e o seu legado para a igreja, né? Nós vemos aqui que em Hebreus, capítulo 11 e versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, o capítulo 11 da carta aos Hebreus vai trabalhar na galeria dos heróis da fé, trazendo aí, já logo no começo aí, né, falando de Abel, né, que pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim. Então, isso daqui é a questão da fé, né? Ele prestou o seu sacrifício, ele prestou o seu culto, né? E em gratidão a Deus, ofertou a Deus e Deus o recebeu mediante a fé. Olha, meu amado e querido irmão, também nós vemos aqui, a lição ela trata desse assunto, e ele fala aqui, olha, já no primeiro tópico da lição, que nós vemos aqui, que fala a fé que gera confiança em Deus. Visto que está falando aqui sobre o sacrifício de Abel, o autor dá início à sua galeria dos heróis da fé com Abel, o primeiro exemplo de homem de fé, né? Nós vemos aqui um exemplo muito grande, né, de fé, a fé de Abel, né? Aí, já aqui no ponto 2 aqui, fala sobre o testemunho de Enoque. Nós não vemos na Santa Bíblia falando textos grandes falando de Enoque, mas o exemplo, o pouco que temos aqui falando de Enoque, já serve como um grande exemplo para nós, né, para acrescentar a nossa fé, né, de modo que a fé deste homem de Deus, ele estava chegando bem próximo de Deus com a fé dele, agradando ao Senhor, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, agradar a Deus. Então, de fato, Enoque, um homem de fé, visto que Deus trasladou, né? Deus trasladou, Deus tirou desse mundo, né? Porque ele estava próximo, bem próximo de Deus, né? Com a sua fé. Isso é exemplo para nós, exemplo para a igreja do Senhor Jesus, esses homens que pertencem aí da galeria da fé. Também a confiança de Noé no seu sermão escatológico, aqui o comentarista escreve aqui, Jesus se referiu aos dias de Noé, né? Trouxe aqui um exemplo também de fé. Nós vemos que não chovia, né? Era vapor na terra, e Noé, ele recebeu de Deus aí o modelo para construir a arca, e ele, como pregoeiro da justiça, ele construiu a arca, avisando o povo acerca do dilúvio, e de modo que o povo não deu ouvido, né? E isto é natural, porque o povo sabia que aquilo nunca tinha acontecido. Cair chuva do céu, nunca tinha acontecido, de um modo fácil para a gente entender aqui, e o povo não acreditava que ia cair o dilúvio. Portanto, Noé, ele fez a parte dele, pregoeiro da justiça, avisando o mundo antigo, de fato, que o povo não aceitou, e ele construiu a arca. Chegou o tempo de Deus abrir as comportas do céu, mandar chuva
sobre a terra e cobriu toda a substância que havia sobre o mundo antigo, né? E ele fez a arca, conservou a sua família, creu em Deus. Por meio do quê? Por meio da fé, né? Nós vemos aqui também, nessa lição do número 11, nós vemos aqui também o que pertence à galeria da fé, aqui o ponto 2, né? O segundo tópico, a fé que faz ver o invisível. Olha, veja bem, Abraão, ele, lá em Ur dos Caldeus, ele ouviu a voz de Deus, né? E de modo que ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus ali não deu o endereço para ele, para onde que ele ia. Quando você, olhando para Gênesis, o capítulo 12, versículo 1, Deus fala assim, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus aqui não deu o endereço, né, para onde ele iria. Não, de maneira nenhuma. Mas ele saiu por meio da fé, e por essa mesma fé ele peregrinou, né, caminhando, e chegou à terra prometida. É claro, um resumo bem simples, a fidelidade de José, também aqui está falando, né, pertence a todos esses heróis da fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai tratar disso daí, né, fidelidade de José. A escritura testemunha sobre a fidelidade de José. Embora tenha sido vendido, ele mesmo nunca se vendeu. É interessante aqui. O comentarista traz aqui, né? Ele passou, José, ele passou pelo que passou, né? Os momentos difíceis dele, né? E ele não deixou de se vender. As lutas, as dificuldades de José, ele não deixou se vender e ser vencido por ações adversas. Não, ele venceu tudo, né, por meio da fé. Louvado seja Deus. Abraão, agora nós vemos Abraão, ele sai, ele não enxergava, ele não tinha a visão assim do material, ele creu em Deus, né? Creu em Deus, e isso daí foi reputado como justiça, né? Então, nós vemos aí que Deus deu vitória a esses homens, né? Vemos também a determinação de Moisés. Moisés, um homem de Deus, ele estava apacentando o rebanho de Jetro, logo lá ele já fazia 40 anos que estava ali, né? De modo que para ele estava bom, né? Mas quando foi um dia ele ouviu a voz de Deus, né? No meio da sarça ardente, né? Visto aqui que representando ali a aflição do povo hebreu que estava no Egito, né? Deus ouviu o clamor deles e Deus levantou esse libertador. Moisés, por meio da fé, né? Creu na voz de Deus, creu na visão que ele viu e foi para o Egito. De modo que Deus fez todos os sinais e ele não recuou para trás, né? Não tirou a mão do arado, né? E abraçou essa causa. Deus fez todos os sinais, né, necessários para trabalhar no coração dos homens, principalmente no coração de Faraó, e tirou o povo do Egito. Tudo isso se cumpriu por meio do quê? Por meio da fé, né? Vemos também a fé, terceiro ponto aqui, fala a fé que dá poder para avançar. Olha só, a ousadia de Josué. Então nós vemos aqui que o comentarista ele diz aqui, Moisés havia morrido e a Josué coube a missão de introduzir o povo na terra prometida. Não foi fácil, de maneira nenhuma, né? Nós vemos que a revolta do povo, nós vemos os hebreus vendo tantos milagres que Deus fez,
e os milagres, o povo de tanto ver milagre, foram se acostumando com aquilo. Mas nós vemos que quando os espias saem para espiar a terra, né, ali, e chega numa casa, ali em Jericó, chega na casa de Raabe, a coragem daquela mulher de conservar aqueles homens, crendo, né, no Deus dos hebreus, né, na providência divina, conservou aqueles homens, os espias. E de modo que, quando Deus derribou as muralhas de Jericó, né, Israel, o povo, entrou dentro da terra ali prometida, e nós vimos que todos os homens, a espada passou ali, né, e de modo que Raabe e toda a sua família foi protegida. Ela saiu de um modo gentia, ou de uma nação gentílica, para fazer parte do povo de Deus, né? Por meio do quê? Por meio da fé. Bom, muito bem, nós chegamos aqui no final deste resumo da EBD, e vemos também aqui, já no finalzinho aqui, fala também o heroísmo de Gideão. Apenas Gideão ouviu, ele estava debaixo do carvalho, ali de uma árvore, ouviu o anjo do Senhor, chegou e falou: varão valoroso, vai nessa tua fé, e Deus é contigo. Observe bem isto. De modo que ele ouviu, ele foi fazer prova com Deus, porque numeroso era o povo da terra, e de maneira que a Gideão foi conferido 32 mil homens, um batalhão, mas ainda era pouco. Aí Deus olha assim, Deus não dá a sua glória, a glória que é de Deus, para ninguém. E ele manda Gideão pregar para os 32 mil, 22 mil se acovardou mediante a mensagem de Gideão, né? E o restante foi para o ribeiro, onde foi aprovado 300 homens. Aí Deus separa a parte e fala: olha, é esses aí que você vai vencer a batalha. De uma ótica humana, prezado amigo, irmão, era impossível Gideão com 300 vencer aquela batalha. Mas o céu se abriu e Deus deu vitória a Gideão, porque a glória é para Deus. Muito bem, chegamos no final de um resumo da EBD, lição de número 11. Deus abençoe a você, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, grandemente, e que Deus cada vez mais acrescente a tua fé, a nossa fé, e aguardando a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe.